A gente tem a Turquia, a Arábia Saudita, eu colocaria Filipinas e Paquistão como países que acabam tendo o fenômeno da dupla capitalidade devido a uma transferência de capital administrativa, sobretudo, que em algum grau manteve funções de capital nas antigas capitais. Então, a gente tem, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, Jeddah era a capital até a década de 80, né? E decidiu-se pela transferência da capital para Riad. Mas Jeddah continua exercendo funções de capital. Basta dizer que a corte saudita ela fica sediada em Jeddah dos meses de abril a setembro, né? Os meses do Ramadã e do verão ela fica sediada em Jeddah. E Jeddah também dá um acesso privilegiado às duas outras grandes cidades do islamismo, Meca e Medina. Então, basicamente, a corte saudita fica metade do ano em Riad e metade do ano em Jeddah, o que é bastante emblemático, né? No caso turco, a capital foi movida para Ankara por Atatürk na década de 20, 1923, mas hoje Istambul continua exibindo elementos de capital. Os órgãos nacionais turcos têm representação em Istambul, né? E um dado muito importante para o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, é que a segurança de Istambul é federalizada, porque a Turquia é um Estado unitário, então você tem o prefeito de Istambul, prefeito barra governador, porque desde 2004 a província coincide com a cidade, né? Então a gente tem um cenário Guanabara desde 2004, e você tem o governador eleito e o governador do Poder Central cuidando de questões como segurança, né? Então, e Ankara e Istambul dividindo esses papéis de capital. A gente tem o caso das Filipinas, Quezon era a capital, passou para Manila, mas Quezon, a Câmara dos Deputados, por exemplo, continua em Quezon. E o último caso é o do Paquistão, que é muito interessante sob a ótica brasileira, porque a cronologia é muito parecida. Karachi é uma cidade litorânea, era a capital do Paquistão. Optou-se por uma cidade planejada, Islamabad, e a transferência se deu na década de 60, justamente quando a gente fez a transição Brasília-Rio. E é interessante entender o que foi feito de Karachi, né? Assim, eu dei vários outros exemplos de outros países, o que foi feito de cada um deles sempre um estatuto diferenciado. Com Karachi foi feito algo muito próximo ao Rio de Janeiro. Karachi voltou para a província Sindh, que é sul na língua deles, na província do sul, como capital dessa província. E o que aconteceu nas décadas seguintes foi que a inclusão de Karachi, na verdade, desarticulou a província, né? O peso que ela tem, ainda é a maior cidade do Paquistão de longe. E Karachi passou por problemas de segurança gravíssimos, a ponto de ser considerado uma das cidades mais violentas do mundo. Isso afetou inclusive o PIB paquistanês, tornou um problema nacional gravíssimo. E a partir de 2013 o governo central do Paquistão instaurou a operação militar, a Operação Karachi, para tentar estancar a espiral de criminalidade. Então você vai vendo, claro que todos os países têm as suas nuances, as especificidades. Não se pode dizer que um país é igual ao outro. Não existe um país igual ao outro. Mas a gente pode aprender com as experiências internacionais e de países parecidos com o Brasil, eu poderia dizer que a gente tem alguma segurança para dizer que modelos mais sofisticados de reinserção da antiga capital foram mais bem-sucedidos do que foi feito, por exemplo, no nosso caso aqui.